Boa tarde a todos. É muito bom realmente estar aqui com vocês e principalmente falando, talvez sobre a questão mais importante de todas. Desde os primórdios da humanidade, né? Os homens um dia acordaram e falaram assim, né? Da onde que eu vim? Para onde eu vou? Onde eu estou? É a percepção que temos do que somos, da onde fomos formados, né? Que molda o nosso ser. Molda a nossa sociedade. Por isso que o Discovery Mackenzie, né, pastor, é um centro de ciência, fé e sociedade. A percepção científica que temos sobre o mundo que habitamos, sobre nós mesmos, molda o que somos, molda a nossa fé ou a nossa falta de fé. Talvez possamos crer em Deus ou nos tornar ateus. E também molda a nossa sociedade. A gente vive numa sociedade que está de cabeça para baixo, não está? O que era bom hoje é ruim, e o que era ruim hoje é bom. E por que isso acontece? Porque há uma percepção ampla, geral e restrita, como vocês estão vendo ali, né? Que a ciência matou Deus, não é verdade? Que Darwin é mais certo do que as teorias de Darwin são mais certas do que a lei da gravidade. Quando nós lançamos o Discovery Mackenzie, não é? Hélio Schwartzman, ele tem uma coluna na Folha de São Paulo. Parece que tem um presidente eleito que não gosta muito mais desse jornal, não é? E aí ele publicou na Folha e disse o seguinte, né? Como podem uma universidade, um centro de saber e conhecimento questionar a evolução? Porque a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Olha, até na gravidade a gente tem alguma dúvida, mas quanto à evolução, não, a gente tem certeza absoluta. Então a ciência, não é, que é a cultura da dúvida. Só sei que nada sei, não é assim que o cientista deve declarar, não é? Agora tem certeza absoluta que evoluímos, que uma grande explosão pegou o nada, para nada, do nada, por nada. E desse nada fez o tudo. E a gente tem certeza absoluta que Darwin está certo. Que o Big Bang criou o universo, uma expansão, uma explosão, né? Como você quiser assim definir. Um dia, né, criou uma nuvem gasosa em expansão contra o nada e fez todas as coisas. E essa impressão tem moldado a nossa sociedade. Tem moldado o jeito que nós somos, tem moldado a nossa fé. Muitos entre nós têm essa teoria como certeza absoluta. Linkaram o nosso Deus nela, inclusive. Não é assim? E olha só como é importante, absolutamente importante, o que nós vamos falar hoje. Por isso que essa igreja está cheia, né? Olha que coisa bonita, né, pastor? Eu fiquei imaginando, né? Sábado à tarde, Rio de Janeiro, essas praias maravilhosas, né? Será que vai ter alguém lá? Olha aí, gente, que coisa bacana. Por que nós estamos com a casa cheia, né? As pessoas assistindo pela internet e tudo mais? Porque a gente quer saber, não quer? Você não quer saber qual é a informação científica sobre as suas origens? Se você realmente é o produto do nada? Ou se há evidências de que realmente uma mente inteligente fez todas as coisas? Então, o título da primeira palestra, você não vai perder nem a segunda, nem amanhã, né? Amanhã é a melhor, tá? Tava falando com o pastor, né? A gente vai melhorando, hein? Tá bom? Então você não vai perder amanhã. E o que vai acontecer nessa primeira palestra? O título da primeira palestra é Abandonando Darwin e Seguindo os Dados. Olha só. Abandonando Darwin e seguindo os dados. Chegou a hora da gente trocar a teoria. Chegou o momento de admitirmos que aquela ideia que um dia o homem teve há 150 anos não bate mais com as evidências na química, na física, na biologia. Eu sou químico, né? Eu costumo dizer que tudo é química e a química é tudo. Não é assim? Então, olha, tem uns casais aqui, não tem? Os casais aqui, levantem a mão assim. Olha aí, rolou aquela química, não rolou? É tudo química, absolutamente. E é na química, ao nível atômico e molecular, que a gente entende bem as coisas.
E essa química hoje tem mostrado sinais e mais sinais, evidências e mais evidências, que está na hora da gente trocar a teoria sobre as nossas origens. E nós devemos seguir quem em ciência? Os dados científicos. A gente não deve seguir um homem, não deve seguir uma teoria, não deve prestar culto e adoração a alguma coisa que nos fez, talvez, trouxe conforto para a nossa alma. A gente precisa seguir os dados. Então, essa primeira palestra, olha, abandonando Darwin e seguindo os dados. A ciência do design inteligente. Então, vamos lá, olha, se a gente vai falar sobre essa nova teoria, essa nova onda, né? Parece que tem ondas, né, passando por aí, não é? Há uma nova onda na ciência também. E essa onda do design inteligente é uma onda científica. E se é uma onda científica, a gente tem que falar o que é ciência em primeiro lugar. Você sabe o que é ciência? Olha, tá ali, né? O que é ciência? Há uma grande dificuldade hoje de definirmos o que seria a ciência. Mas no próximo slide a gente está... Isso, muito bem. A gente fala o que é ciência. Gente, o que seria essa ciência que nos permite saber de onde viemos, onde estamos e para onde vamos? Um dia, né, eu costumo brincar, né, que o homem parou de ir pescar. Ele ia pescar naquele dia, né? Ou talvez fosse trabalhar, fazer outra coisa, jogar um futebol e tudo mais. Ele falou assim, hoje eu não vou mais pescar. Hoje eu vou para o laboratório. Eu quero obter conhecimento. Então a ciência é essa busca do homem pelo conhecimento. E essa busca precisa ser feita sem preconceitos e sem pré-definições. Então o homem disse o seguinte, olha, só sei que nada sei. Agora eu vou entrar no laboratório, eu vou obedecer os dados, que são os chefes da ciência. A gente viu naquele primeiro slide lá, né? Eu esqueci de falar para vocês. Você via lá que tinha Einstein, tinha o Papa, né? Tinha tantas pessoas ali. Quem que é o grande chefe da ciência? O professor, doutor, dados científicos. Em ciência a gente tem que obedecer os dados, seguir os dados. Então é isso que a gente quer fazer em ciência. Nós queremos obter conhecimento, sem preconceitos e sem pré-definições. Então eu brinco, né? Quando o cientista chega no seu laboratório, o que ele tem que fazer? Ele tem que se despir. Literalmente, ele fica nu, ele veste o avental branco da ciência, da neutralidade, da imparcialidade. E ele coloca as sandálias da humildade. Só sei que nada sei. E é assim que se faz ciência. Agora, que tipo de conhecimento, não é? Que tipo de conhecimento nós queremos obter em ciência? Nós queremos responder às grandes questões da humanidade. Ciência é muito boa para muita coisa, mas talvez a questão maior que a ciência procura responder é a questão sobre as nossas origens. Queremos conhecer o universo, queremos conhecer a vida e queremos conhecer como que essas coisas foram formadas e como elas funcionam. Então essas são as grandes questões que a ciência procura responder. Da onde viemos? Como um dia esse universo foi formado? Como essa vida foi formada? Não é assim? Então nós queremos saber, na ciência, como as coisas foram formadas, como a vida funciona, como o universo funciona. Há pressupostos na ciência? Será que a ciência tem que partir de algum pressuposto? Olha, o grande pressuposto da ciência está colocado ali, ó. O universo é contingente. Eu estou tentando ler, tá? Eu estou ficando meio cego, né, professor? É contingente, consistente e coerente. O universo é racional. Sabia que, apesar do homem, quando começou a fazer ciência, ele declarou que nada sabia? Algumas coisas de cara ele já percebeu. O universo que ele queria investigar era um universo racional, consistente, coerente, regido por leis eternas, imutáveis. E tudo isso trouxe o quê? A impressão de que havia um design inteligente, um designer. Alguém regia esse universo com leis coerentes, consistentes, eternas, imutáveis. Esse é um dos grandes pressupostos da ciência. O segundo grande pressuposto, há leis matemáticas, força igual a massa versus
Aceleração. As coisas são regidas por leis, por equações, por matemática. Parece que há um designer e a sua língua é a matemática. Não é assim? Eu não sei se você já estudou alguma vez a mecânica quântica, né? Então, o Físico-Química 1, 2, 3, você entra lá e fala assim, primeira coisa em química que você vai ver são as equações de Schrödinger. Você já viu as equações? Equações extremamente complexas e elaboradas. Constantes, são 26 constantes universais, extremamente finas, calibradas, né? Alguém já disse que se você mexer em qualquer uma das constantes universais, um pouquinho que for, uma casinha bem distante depois da vírgula, o universo ardendo se desfaz. Então, a gente percebeu desde o início que a ordem, a consistência, a coerência, a leis, a matemática, equações que regem esse universo, tá certo? E qual o outro grande pressuposto da ciência? Tudo isso é muito complexo, é matemática e tudo mais, mas felizmente fomos feitos à imagem e semelhança desse designer. Então nós temos a mente desse designer. Mas diz que a ciência matou Deus, né? Se a ciência matou Deus, ela matou todos os seus pressupostos. Você está percebendo? O grande pressuposto da ciência é que há um Deus, um designer, que fez todas as coisas, que rege esse universo com leis constantes e imutáveis. Parece que é um só, né? Porque se fossem muitos deuses, o que aconteceria? O dia que você fosse fazer ciência com muitos deuses, né? Você colocaria, eu brinco sempre, né? Você coloca a reação na segunda-feira, aí você chega no seu laboratório na terça-feira e fala, mudou o Deus, não dá mais, né? A reação não funcionaria, né? As leis seriam diferentes. Parece que é um Deus só. E a gente foi feito à sua imagem e semelhança. Portanto, nós temos a mente de Deus. A gente pode entender o que ele fez. Muitas vezes, a gente copia o que ele fez antes de conhecer. Tem o flagelo bacteriano, né? Eu acho que vou falar sobre ele um pouco mais à frente. Nós copiamos o flagelo bacteriano antes de conhecê-lo. Quando nós descobrimos o flagelo bacteriano na natureza, a gente falou, nossa, é igualzinho o que a gente fez. Por quê? Porque temos a mente de Deus. Nós temos a sua lógica. Nós resolvemos os nossos problemas da mesma forma que ele resolveu os seus, quando fez o universo e a vida. Então, olha, quais são os pressupostos da ciência? Há um designer que rege o seu universo de uma forma consistente, coerente, imutável, através de matemática, de leis, e nós temos a sua mente. Muito bem. Mas, se você retira Deus dessa equação, o que vai acontecer? Darwin uma vez escreveu essa frase aí, olha, você está lendo, né? Ele diz assim, olha, sempre, em mim sempre vem essa terrível dúvida. Será que a minha mente é confiável? Darwin tinha dúvidas sobre a confiabilidade da sua mente, do seu raciocínio, da sua lógica. Por quê? Porque ele achava que a sua mente tinha evoluído de um chimpanzé. E ele pergunta, mas será que existe alguma lógica, alguma coerência na mente do chimpanzé? A minha é derivada dele. Então o naturalismo, a evolução, destrói um dos principais fundamentos da ciência, que nós temos sim uma mente confiável, que nós temos uma mente que vai entender a racionalidade, a lógica, a matemática do universo e da vida. Por quê? Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, olha, através do nosso raciocínio, através dessa mente, através dessa lógica, nós vamos entender o universo e a vida. Correto? O design inteligente, portanto, é o pressuposto maior da ciência. Essa teoria que nós vamos falar hoje nasce na raiz, nos alicerces da ciência. Há inteligência no universo. Há um designer, há um Deus. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Os grandes pais da ciência perceberam isso desde o início. Então, eu sempre costumo dar uma lista muito grande de pais da ciência, né? Boyle, o pai da química. Sabia que Boyle foi provavelmente um dos primeiros gideões internacionais, né? Ele pegava os seus recursos, comprava a Bíblia e destruía... destruía não, né?
distribuía na África. Olha só, Schrödinger, Planck, Pasteur. Einstein, ele achava que Deus, provavelmente, né, há dúvidas, há controvérsias, mas provavelmente ele achava que Deus já tinha ido embora, ele era deísta, né? Pessoas discutem sobre isso, mas todos entendiam que havia um Deus. Então Deus é o pressuposto maior da ciência, a inteligência. Mas o que aconteceu? Se hoje você abre a super interessante, a Isto É, o Discovery, ou se você assiste os programas aí no Science Channel e tudo mais, se você vai numa aula de biologia, de física, de química, o que vai acontecer? Você vai escutar essa história que eu estou te falando aqui agora? Você vai escutar que Deus é o pressuposto da ciência? Você vai escutar que você só pode fazer ciência porque você foi feito à imagem e semelhança desse Deus? Você vai escutar, não é, que o grande alicerce da ciência é Deus? Não, você vai escutar totalmente o contrário. Você vai escutar por aí que não foi ele que fez as coisas, não. Na realidade, o que aconteceu? Há milhões e milhões de anos atrás, o que nós tínhamos nesse universo? Não tinha universo, né? Há milhões e milhões de anos atrás, a gente tinha o quê? Nada. Sabe o que é nada? Quem sabe o que é nada? Nada é nada. Não tinha espaço, não tinha energia, não tinha tempo, não tinha nada. Espaço, energia, tempo e matéria, não tinha nada. Pensou no nada. Já pensou no nada? A minha filha sempre me diz, fala assim, agora eu vou ficar sem fazer nada. Ela fala, pai, é impossível ficar sem fazer nada. Por quê? Quando você ficar sem fazer nada, você não está fazendo nada. Entendeu? Você está fazendo alguma coisa, nada. Mas o nada é difícil de você abstrair na sua mente, mas não existia absolutamente nada. O professor da aula falou assim, não, tudo estava acumulado numa partícula fundamental, a singularidade, porque você não tem leis físicas para descrever esse negócio, não é? Mas ele falou assim, tinha o tamanho da cabeça de um alfinete. Você já ouviu falar isso? Gente, não tinha tamanho, porque não tinha dimensão, não tinha nada. Agora, o nada, essa coisa, né, que é o nada, segundo nos contam, um dia pegou o nada, porque não tinha nada. Há quanto tempo isso aconteceu? Não tinha tempo. O que ele pegou? Não pegou nada. E ele pegou esse nada para nada por nada e fez o tudo. Essa é a história que nos contam. Chesterton, um dos grandes filósofos que a gente conhece, né, em inglês, para mim é meu favorito. Eu gosto de citar muitas frases de Chesterton. Um dia ele disse, olha, não foi assim que ele disse, mas o Pondé, outro dia parafraseando Chesterton, disse assim, quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. De maluquices, de alucinações, porque a gente vai ter que crer nisso daí, que um dia o nada pegou o nada para nada por nada e pum, fez o tudo. E esse universo agora, nesse modelo, começa com o quê? Com uma nuvem gasosa em expansão, e tem gente que crê nisso, inclusive entre nós. Uma nuvem gasosa em expansão agora, por forças naturais, forças eletromagnéticas e gravidade, vai ter a função de criar tudo. E aí um gás, a nuvem gasosa, o primeiro produto dela é uma nuvem com hidrogênio e hélio. Você sabe o que é hidrogênio e hélio? É um gás. Aí você não sabe o que é gás? Levanta a mão assim, irmão. Vamos lá, vamos fazer um exercício, vai, fica mais divertido. Abana o que está em cima de você. Você está sentindo um ventinho? Isso aí é um gás. Muito parecido, então, com o seu tataravô. Você veio disso aí, de uma nuvem gasosa em expansão. Hidrogênio e hélio expandindo contra o nada. Eu estudo química, a lei termodinâmica de fluidos. O que a gente percebe? Se nós temos átomos de hidrogênio e hélio expandindo contra o nada, deveriam continuar expandindo contra o nada por quanto tempo? Forever and ever. Sabe o que é forever and ever? Eternamente. Amém, não é? Você tem agora uma nuvem gasosa que está expandindo contra o nada. E aí essa nuvem gasosa em expansão contra o nada agora vai ter que ser contraída para formar estrelas. Porque estrelas são regiões de alta concentração de gases. Hidrogênio e hélio. Agora nós vamos tentar formar uma estrela, tá bom? Mais um exercício. Pega o gás que está aí e aperta ele assim, irmão. Vai apertando.
Muita força nessa hora. Vai apertando, apertando, apertando. Você conseguiu comprimir esse gás? Você formou uma pequena estrelinha? Não, por que você não conseguiu formar? Porque gás, você sabe, escapa. E escapa facinho, não escapa? É verdade. Eu tenho um monte de gente aí, os rapazes aqui, meu pastor, todos falando sim, verdade, verdade. Gente, gás escapa, escapa facinho. E aí você vai ter agora que pegar o quê? Gravidade. Gente, às vezes eu sento com os físicos, né? E eles ficam falando assim, Marcos, foram flutuações gravitacionais. Gente, flutuações gravitacionais jamais formariam estrelas. Por quê? Gravidade não atrai átomos. Gravidade atrai planetas. Atrai estrelas, mas não atrai átomos de hidrogênio e hélio. Mas aí quem não crê em Deus vai ter que crer que gravidade, flutuações gravitacionais atraem esse gás e comprime de todos os lados e aperta e o gás não escapa, pasmem. E grandes massas de alta concentração de hidrogênio e hélio se formam no nosso espaço. Aí eles dizem o seguinte, olha, não for só flutuações gravitacionais. Não sei se você já leu o modelo alguma vez. Eu tenho a obrigação de ler, né? Então, vivo lendo esses livros. E aí eles disseram assim, não, gente, pode também ser ondas de choque. Aí eu discuto isso no livro Fomos Planejados, em alguns modelos. Ondas de choque, sabe o que é onda de choque? É assim, um fenômeno próximo cria ondas de choque que comprime o gás para formar as estrelas. Aí você vai procurar o que seriam os fenômenos próximos. Explosões de supernova. E supernovas são estrelas. Então é o único modelo que usa estrelas para explicar o nascimento de estrelas. Legal, né? E aí as estrelas se formam, milhões e milhões de estrelas, todas coloridas, tudo é um show, né? O universo é um show. Amanhã você vem que nós vamos falar sobre o show das estrelas. É um show de pirotecnia fantástico, tudo colorido, né? Ele emite sons, nós temos uma orquestra, né? Alguns já pegaram os sons das estrelas e mexeram um pouco na frequência. Você vê que é um canto das estrelas, tudo colorido, tem estrela de tudo quanto é cor. Só não tem estrela verde, sabia por quê? Por que não tem estrela verde? Aqui no Rio não faz muita graça essa piada, né, pastor? Mas não tem estrela verde porque o Palmeiras não tem mundial. E aí, essas estrelas se formam no universo, milhões e milhões e bilhões. Gente, quantas estrelas existem? No universo visível são 100 bilhões de galáxias, aproximadamente. Outro dia falaram que são 2 trilhões, mas 100 bilhões e 2 trilhões para mim dá na mesma. E aí, cada galáxia, 100 bilhões de estrelas. Gente, tem estrela. Quanto que dá, pastor? É 100 bilhões vezes 100 bilhões. Trocentos milhões, né, pastor? E aí essas estrelas agora explodem. No seu interior são formados os átomos mais pesados. A gente vai ver que tem uma ressonância de Rayleigh que diz o seguinte, que para formar carbono você tem que ter uma coincidência de um estado excitado com a energia de berílio e hélio, uma coisa maluca, são 2 milagres absolutamente milagrosos. E essas estrelas vão explodindo e formam uma poeira cósmica. E tem gente que crê nisso. E essa poeira cósmica faz o quê? Cria pequenas pedrinhas. E essas pedrinhas agora batem uma com a outra, assim, ó, bum. A energia cinética, porque a gente entende um pouco de química, né? Vai falar assim, então a energia cinética das pedrinhas se transformou em energia interna. E essa energia interna funde as rochas. E as rochas colam uma na outra. É o efeito super bonder cósmico. Entendeu? E aí, essas pedrinhas vão crescendo, crescendo, crescendo. É o modelo da acreção. Você está rindo, mas existe esse modelo na física. Outro dia eu estava sentado com um professor, né? E eu falo assim, professor, o senhor crê nisso? Ele falou assim, sim, Marcos. São os modelos físicos. Eu falei, professor, acreção. É bater uma pedrinha com a... Gente, quando uma pedra bate com a outra, acontece o quê? Elas se espatifam, elas não fundem e não colam, mas você tem que crer que elas colaram. Os planetas estão tudo errados, né? Os planetas que eram para ser quentes deviam ser frios, os que formaram o gelo não podia estar perto, não podia estar tão longe, mas teria que estar perto. É uma maluquice geral.
Mas aí aquele planeta incandescente, porque a rocha vai crescendo, crescendo, gera um planeta incandescente, o planeta Terra. E esse planeta incandescente agora esfria. Mas se era rocha incandescente, não devia ter água no planeta Terra, não devia ter essas praias maravilhosas, né, que eu sobrevoei hoje com o meu avião, né, coisa incrível. Essa cidade é magnífica. Eu sou um pouco carioca também, tá? Quando eu era pequeno, eu vinha aqui com meu tio, passava as férias aqui em Copacabana, ficava sozinho. Eu tinha 10, 11 anos, meu tio soltava eu na praia, eu ficava o dia inteiro na praia, né? E aí, não teria água nesse planeta, tá certo? Aí cresce, porque é pura fé. E é fé do tipo que eu não gosto de ter. Fé no impossível, no irracional. Você tem fé, não tem? Mas uma fé racional, né? No Deus que dividiu a história, que chamou Lázaro para fora, não é assim? É um Deus que matou a cobra e mostrou o pau. Mas esse Deus da evolução do cosmos, ele agora faz o quê? Não tem água no planeta Terra. O que acontece? De onde veio a água que a gente vê nesse planeta? Diz que São Júpiter, que o Júpiter que fez isso, atrai blocos de gelo. E esses blocos de gelo, blum, bate bem aqui. Gente, precisa de uma mira, né? Porque a Terra é pequenininha no espaço e pá, bate na Terra e coloca água no planeta Terra. Aí você vai medir a razão isotópica dos hidrometeoritos, não bate com a razão isotópica da água, mas eles continuam crendo no modelo. Às vezes coloca Deus para guiar. Um modelo totalmente inviável. Aí numa sopa ácida, escaldante e venenosa, o que acontece? Nasce ali uma primeira ameba, a primeira forma de vida. E essa ameba vai lenta, gradual e sucessivamente evoluindo, 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 chega nos chimpa, que são teus mano, não é? E aí chega e dá em você. E aí o que você é? O que você é? Uma ameba evoluída. Dá uma olhada do lado. Quanta ameba evoluída veio hoje aqui à tarde? Olha cada uma, meu. Tem umas cara de ameba mesmo. Dá uma olhada. Olha que amebão ali. Né? Aquele ameba que foi buscar eu lá no aeroporto hoje. Cadê o seu? Olha lá, o Zeca, né? Porque tem um nome tão estranho. Todo mundo assim com nome estranho aqui nessa igreja. Pastor Judy Clay e tal. Eu chamei ele de Zeca. Gente, e aí deu em você. Cara, outro dia eu tava com um também que achava assim, então Deus pegou um macaquinho e soprou nele o fôlego da vida. A gente tão desesperado está, porque fica achando que essa história faz sentido. Eu falo sobre a ancestralidade símia comum no meu livro. Gente, mano, descanse em paz. Não há nenhuma possibilidade que os chimpanzés sejam seus parentes evolutivos. Cara, nós somos 80% diferentes em proteínas. Nós somos pelo menos 33% diferentes nos nossos códigos genéticos. Eles vivem dizendo que é 2, 1. Não é 33 no mínimo. O nosso cromossomo Y é 100% diferente dos chimpanzés. Os crânios de Manes que foram achados ali perto da Rússia, na Geórgia, eles são... Um único crânio tinha características de 3 hominídeos diferentes. Pode um negócio desse? No mesmo crânio? Ele deve ter vivido uma parte da vida dele há milhões de anos atrás, né? Ficou hibernando, nasceu de novo, deve ter sido. Gente, descansa em paz, mano. O chimpa não é teu parente. E aí essa história que nos conta por aí. Mas será que é verdade? Gente, é tanta fé em Darwin, que ousam estampar na revista o que está escrito ali: Darwin, o homem que matou Deus. Como há 150 anos ele descobriu como a vida surgiu nesse planeta. Darwin descobriu alguma coisa? Gente, Darwin não descobriu absolutamente nada. O livro de Darwin não tem sequer uma evidência experimental, não tem dados. Ele fala assim, eu tenho apenas 2 suposições. E aí, vamos explicar tudo à luz de Darwin. Eu estava recentemente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a gente teve um debate lá fantástico, a sala cheia de biólogos. Eu contra 2 evolucionistas, foi interessante. E aí, a professora vai dar a palestra dela, ela disse o seguinte, olha só, presta atenção. Ela falou assim, há características no comportamento humano
que nós não explicamos pela evolução. Foi ela que falou, hein? Então vou repetir. O primeiro, o homossexualismo. Não dá para explicar o homossexualismo à luz da evolução, certo? O suicídio. Não dá para explicar. A adoção de filho dos outros. Não dá para explicar. E o cuidado do mais fraco. Ela disse, a gente deveria eliminar as crianças que nascem com a síndrome de Down, por exemplo. Tem países que já estão fazendo isso. Antes de nascer. Não é? E ela disse o seguinte, mas não dá para explicar isso à luz da evolução. Porque a evolução é adaptativa. Ela precisa de uma vantagem adaptativa. Ela tem que trazer algum benefício, mas essas coisas não trazem benefício algum. Eu falei, nossa, ela está dando a palestra por mim, eu acho que eu vou para casa. Aí ela pegou assim, no final, o que ela disse? Mas a gente sabe que a evolução é verdadeira. Nós sabemos que a evolução é absoluta. Portanto, devemos continuar, mesmo não tendo explicação nenhuma para essas coisas. Tentando encontrar uma explicação como que a evolução fez essas 4 coisas. Gente, eu peguei, depois da palestra dela, e detonei. A mulher queria sair pela porta do fundo. Pior que queria. Eu, no final, pedi desculpa a ela. Desculpa, professora, a senhora não ficou assim... Mas como pode, gente? Isso é um dogma, não é? Isso é uma religião. Mesmo quando os dados refutam, a gente continua com a teoria. Por isso que é abandonando Darwin e seguindo os dados. Olha aí, escreveram uma árvore da vida. Disseram que a gente evoluiu a la Darwin. E que isso é mais certo do que a lei da gravidade. Mas será que é assim mesmo? Olha, é tanta certeza, que Dawkins uma vez levantou fundos e colocou essa frase no ônibus de Londres. O que está escrito ali? Provavelmente não há Deus. Então, pare de se preocupar e desfrute a vida. Está em inglês, né? Porque foi no ônibus de Londres, foi Dawkins que escreveu, mandou escrever. Mas o que significa essa frase? Se a gente lê, olha, fé, ciência e sociedade. A percepção do que somos molda a nossa fé e molda a nossa sociedade. Por que isso está moldando a nossa sociedade? Primeiro ele está dizendo, a ciência provou que não há Deus. Quando ele fala, provavelmente não há Deus, o que ele quer dizer? Darwin matou Deus. O Big Bang já formou o universo. Você não precisa se preocupar, então, porque pode ser que alguém ainda ache que exista um Deus, tá certo? Então pare de se preocupar com a ideia de que é um Deus, a ciência já matou o Deus. Então faça o quê? Desfrute a vida. Seja o que você quiser. Né? Outro dia um cara queria ser uma galinha, ele sentou em cima de um ovo e ficou chocando. Pode. Por quê? Porque você pode ser o que você quiser. Não há valor, não há referência, não há nenhuma, não há moral, nada é absoluto, tudo é relativo. Tá vendo só a consequência? Mas há esperança. Uma nova onda. Não é? Varre a ciência, varre as nossas igrejas, porque nós estávamos contaminados com essa ideia. Muitos entre nós tinham sucumbido a Darwin. E aí o que acontece? Uma nova teoria surge, a teoria do design inteligente. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, nós temos mais de 2.000 membros, são 2.400 hoje. Talvez sejamos a sociedade que mais cresce no Brasil. A gente é muito modesto, a gente quer ser só a maior sociedade científica do Brasil. Modéstia à parte, né? A gente quer chegar até 5.000 membros em 2020. A gente é 2.400, estou vendo mais aqui uns 50 candidatos, certo? Você vai se inscrever e a gente vai sair com 2.450. E o que diz as teorias do design inteligente? Gente, basta. Devemos seguir os dados, as evidências. Só sei que nada sei. Vou jogar o jogo da ciência. Sabe, outro dia o cara falou assim, nossa, Marcos, Darwin não tem nenhum problema com Deus. Não há nenhuma incompatibilidade. Eu quero saber se há alguma compatibilidade com o nosso Deus. Absolutamente não, não me importa coisíssima nenhuma. Por quê? Eu quero saber se a teoria está certa. Compatibilidades, não é? Como cientista, o que a gente tem que fazer? A teoria está certa?
Ela bate com os dados? Então, olha, jogando o jogo da ciência, a teoria do design inteligente faz o quê? Ela vai agora procurar, sem saber nada de antemão, investigar os dados para ver se essa história está certa. Vai tentar desenvolver metodologia científica. E ao desenvolver essa metodologia científica, o que a gente quer fazer? A melhor inferência sobre as nossas origens. É um bando de maluco beleza, não é? Você quer ousar, imagina ousar desafiar Darwin, o maior paradigma científico de todos os tempos. Um homem que é defendido com unhas e dentes pela academia. E muitos entre nós, a gente apoia em tudo quanto é lugar, design inteligente, né? Se você quiser se juntar, né? Você queria se inscrever, não queria? Então esteja pronto para apanhar. E é um monte de malucos, beleza? Por quê? Porque a gente vai contra uma corrente, mas a nova onda está passando por aí, né? E é maluco, beleza? Eu falo que é um monte de maluco, beleza. Você lembra da música, né? Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, uma loucura geral, um maluco total. Eu nem lembro mais, acho que os cantores ali, né? O rapaz, você lembra da música toda? O cara era maluco, mas a música é fantástica, eu gosto. E aí, esses malucos, belezas, né? Aquele que eu nasci há 10 mil anos atrás, então, hein, pastor? Nossa, fantástico. Esse maluco, beleza? Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, né? Querem agora fazer uma contra-revolução científica. Aí você vai falar assim, nossa, Marcos, o design inteligente é uma coisa nova? Na realidade, não. Por quê? Porque sempre houve essa impressão de que há inteligência no universo. Sempre houve essa impressão de que um ser inteligente fez todas as coisas. E as fez prontas. Aí o cara fica falando assim, mas será que Deus não podia ter guiado a evolução? Gente, Deus é gente que faz, e faz bem feito. Eu costumo brincar, né? Deus é que nem o cara do Bamerindos. Quem lembra da propaganda do Bamerindos? É gente que faz, né? Quando o Henry Ford quis criar um carro, ele não ficou assim, lenta, gradual e sucessivamente colocando as partinhas no carro, né? Ele bolou o carro e foi lá e fez, pronto. E sempre houve essa impressão de que alguém tinha feito o universo e a vida prontos. O mais velho, né, mais antigo que a gente consegue traçar é esse sujeito aí, um filósofo grego chamado Anaxágoras. 500 anos antes de Cristo, ele já propunha o design inteligente. De que havia evidências de que uma mente inteligente tinha feito todas as coisas. Ele é conhecido como Mr. Mind, o senhor mente. Então as pessoas falam assim às vezes, nossa, design inteligente é criacionismo disfarçado de ciência. Pode? 500 anos antes de Cristo, o seu primeiro defensor, mas o design inteligente moderno surge em 1993. Quando esse homem, Philip Johnson, escreve um livro, Darwin no Banco dos Réus. O que é que Philip Johnson fez nesse livro? Ele colocou Darwin, né? É lógico que foi uma simulação, né? Sentado num banco. E aí ele num tribunal. E ele é advogado, ele usou as estratégias quando você pergunta, meu Deus do céu, o de interrogatório, para interrogar Darwin, para saber se a teoria que ele havia proposto tinha base, tinha sustentação, tinha evidências. E aí ele vai analisando tudo isso e no final ele chega à conclusão que Darwin é culpado de propor uma teoria sem evidências. Eu estou traduzindo o livro A Caixa Preta de Darwin, vou falar sobre ele. Nele, o Michael Behe, né, ele faz a mesma coisa, mostra como a evolução não tem pé e nem cabeça do ponto de vista bioquímico. É isso que o Philip Johnson faz nesse livro. Ele foi publicado, ele está a tradução em português. Se você quiser ler o livro, é fantástico. Darwin no Banco dos Réus. Em 1993, Philip Johnson também organiza um encontro em Pajero Dunes, na Califórnia. Cientistas das mais diferentes áreas se reúnem lá e lançam um movimento moderno do design inteligente. Então esse é o primeiro livro, mas depois seguem-se outros. A Caixa Preta de Darwin, um best-seller, vendeu milhares e milhares de cópias. O pastor tem a tradução em português, né? Mas ela está esgotada, pastor. Sabe o que acontece? Outro dia eu entrei no LX, eu acho. Estava vendendo uma delas
R$ 500. E vendeu rapidinho, porque é um best-seller que está esgotado em português, mas a gente está traduzindo no Discovery Mackenzie. O tradutor dessa vez é ótimo, fantástico, cara bacana toda a vida. Sabe quem é? Eu. Aí surge esse aí. O Michael Behe fala sobre os aspectos bioquímicos da evolução. Como a bioquímica moderna aniquilou a possibilidade de que Darwin poderia estar certo. Aí surge o primeiro livro, Sistematizando o Design Inteligente, Intelligent Design 101. Você já fez QG 101, Física 101, Matemática 101, né? Intelligent Design 101. O próximo livro, O Planeta Terra, aquele planeta que rocha incandescente, que um dia teria se formado em processos naturais não guiados. Esse nosso planetinha, não sei se você sabe, mas ele tem 1.200 condições únicas conhecidas que só o planeta Terra tem para sustentar a vida nesse planeta. Não é a zona habitável, né, como a NASA vive anunciando, né? Você já viu, a NASA vive anunciando, extra, achamos outra Terra. Gente, vai no Procon. É propaganda enganosa. Zona habitável, você fica achando que tá um monte de ET naquele planetinha, né? São 1.200 condições únicas que só a Terra tem e evidências de design inteligente. Assinatura na célula. Diz assim, Deus devia ter escrito assim na célula, made by God. Ia ser legal, né, pastor? Você olhava assim no microscópio, ó, made, feito pronto, não lenta, gradual e sucessivamente, by God. Resolveria a questão, né? Mas em inglês que ele iria escrever? Português? Ele escreveu numa língua universal, ele assinou, tem N assinaturas, eu falo no meu livro, assinaturas indesculpáveis, a assinatura dele está lá, ele assinou sim, com charme, beleza. A troca de uracila por timina no DNA e no RNA, quem sabe um pouco de bioquímica, quem sabe um pouco de química aqui, um pouquinho. Muito legal, quem sabe um pouquinho mais, pouco mais. Quem não sabe nada. Ô, seus ignorantes, olha aí. Meu Deus, pastor. Então, tudo bem. Mas você vai entender, a troca de uracila por timina, a ribose por desoxirribose no DNA e no RNA. São assinaturas e mais assinaturas. Você tem um splice alternativo, overlapping genético. Você tem toda a estratégia de tradução, de correção de erros. Entendeu, né, irmão? Você entendeu? Diga amém. Que silêncio. O próximo. O mito do DNA lixo. Nós vamos falar isso na segunda palestra, então depois eu falo sobre isso. A explosão cambriana. Que a vida surge pronta nesse planeta, gente. Nada de lento, gradual e sucessivo. O registro fóssil está aí para testificar isso. O undeniable. Gente, você sabia que toda criança crê em Deus? Toda criança crê em Deus. Criança carioca, paulista, nordestina, gaúcha, criança europeia, na tribo de índio, todas as crianças creem em Deus. A imensa maioria, pode ter uma ou outra perdida, mas a imensa maioria das crianças creem em Deus. Por quê? Porque criança é um pequeno cientista. Ele começa a investigar o universo e a vida, não é? Ele põe o dedo na tomada, não põe mais. Ele deixa o chocolate sobre a mesa... E aí ele pega, volta, tá mordido o chocolate. O que ele fala pra mãe? Mãe, meu irmão mordeu o chocolate. Como é que você sabe que eu mordi o seu irmão, filho? Olha aí, a mordida, mãe, é igualzinho ao diâmetro da boca dele. Então ele vai percebendo que há sinais que indicam processos naturais e coisas feitas por uma mente inteligente. E quando ele vai com o pai dele lá pro sertãozão, ele deita no chão, fica olhando aquelas estrelas, ele vira pro pai e pergunta o quê? Pai, quem fez tudo isso? Ele tem certeza que foi alguém, ele só não sabe o nome. E toda criança tem Deus. Então você nasce crendo em Deus, sabia? Até 15, 16 anos você cria em Deus. Não sei se tem algum ateu aqui, né? Mas se tiver, eu queria dizer para você que eu não creio em ateu. Portanto, eu não creio em você. Por quê? Porque você sabe que ele existe. Eu tenho vários amigos que se declaram ateus, mas no fundo você vai cutucando, esprema seu ateu predileto na parede. E o que acontece? No fundo ele fala, tá bom, eu não gosto dele. Ele é mau. Não é assim?
Aí, 16, 17 anos, você passa a não gostar dele. Aí, tudo bem. Aí, você nega. Você fala assim, não, agora eu vou negá-lo. Né? Então, eu brinco, né? Como se fosse numa festa e a ex do seu, né? Tá lá. Entendeu, irmãs? A ex do namorado, a ex do... Aí, você fala, nossa, a megera tá aí. Aí, você fala assim, nossa, mas a festa é legal. O que você faz? Você tira da mente aquela pessoa, né? Você ignora, ela não existe. Você vira uma teia daquela megera, não é? É assim que acontece. Gente, zumbi science. A ciência dos mortos-vivos. Como a evolução, olha de Darwin, se mantém hoje na nossa sociedade, na nossa ciência e na nossa cultura com evidências que já foram refutadas pela própria ciência. Aí a gente vai falar de algumas delas, então eu não vou discutir tudo. The Wonder of Water. As maravilhas da água. Tem água aqui, né? Vou aproveitar já que estou falando da água. Aí você toma água e você fala assim, nossa, que liquidinho chato, né? Insípido, inodoro e incolor. As professoras de química ensinam insípido, inodoro e incolor. Você vai olhando para casa e fala assim, não, é um imprestável esse líquido, né? Gente, a água tem 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. Ela é sobrenatural. Nós vamos falar mais sobre ela amanhã. Você vai ver daqui, né? Deixando tudo para amanhã, né, pastor? Gostou, né? Porque hoje eles já estão aqui, né? Tem que voltar. E aí, gente, as evidências claras que a gente tem na água de que uma mente inteligente acertou essas condições. Gente, o gelo flutua, não flutua? Depois a gente vai discutir, né, pastor? A gente vai discutir amanhã. Por que o gelo flutua, gente? É sobrenatural. A água... Já pensou você nascer? Você fala assim, olha, eu tenho 74 características que só eu tenho. O que você acharia? Você fala assim, nossa, eu sou o cara, né? Quem falou isso já? O Romário uma vez disse isso, né? Eu sou o cara, né? Gente, 74 coisas que só eu faço nesse planeta. A água é assim. A evolução é uma teoria em crise. Teve um congresso recente, porque a gente fica achando que isso daí é mais lei do que a lei da gravidade mesmo, né? Se você não participa do debate, mas teve um congresso recente em Londres, há 1 ano e meio atrás, 350 evolucionistas, tinha 30 e poucos do design inteligente. A gente não teve palavra, mas participou. E as palestras foram todas assim, a gente não tem a menor ideia, a gente não sabe. A teoria faliu, a gente precisa trocar. Queriam colocar Lamarck, por causa da epigenética e tudo mais, de volta. Iam abandonar Darwin. No final da conferência, eles falaram assim, gente, não dá para reformar a teoria. Temos que continuar procurando evidências para ela. 150 anos fazem um congresso, né, para tentar reformar a teoria e não conseguem. É uma teoria em profunda crise. E o melhor de todos os livros? É esse aí. Eu falo mais sobre eles. Gente, quem defende a teoria do design inteligente? Diz que, no Rio diz que é Rosinho o garotinho. Nos Estados Unidos é o Bush. É o Silas Malafaia. É o Bispo Macedo. É o Papa. Gente, sem entrar no mérito das pessoas que eu acabei de citar aqui, não são eles, né? Olha, quem defende o design inteligente? Tá vendo ali? São cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento. Grandes cientistas estão listados ali. O Michael Behe é bioquímico, o Paul Nelson também é químico, o bioquímico, eu não lembro. O Stephen Meyer é um grande filósofo da ciência, trabalha com bioquímica também. O Douglas Exter, ele tem um laboratório do Discovery Institute nos Estados Unidos, só para pesquisar o design inteligente com bioquímica. É gente dessa... qual é a metodologia que a gente usa no design inteligente? É ciência, não é? Só sei que nada sei, quero buscar conhecimento, quero pegar as evidências na minha mão e optar pela melhor teoria. Então a gente usa a complexidade redutível, a informação arbitrária e a anteevidência genial. O que é complexidade redutível? Esse conceito foi lançado, um dos fundamentos da teoria do design inteligente, foi lançado por Michael Behe no livro A Caixa Preta de Darwin. E ele usa, para ilustrar o conceito, uma ratoeira. Gente, por que a vida foi feita pronta? Por que a gente sabe que a vida foi feita pronta? Porque teria que ser feita pronta, senão ela nunca funcionaria. Pensa numa ratoeira.
Você já imaginou uma ratoeira evoluindo? Primeiro surge a trava, depois a mola, a tábua e tudo mais. Gente, daria para pegar um rato com essas coisas? Absolutamente não. Ou você tem a ratoeira pronta, com todas as peças, com todas as partes, funcionando sincronizadamente, e você coloca tudo junto, põe o queijo para pegar o rato, senão você nunca pegaria rato algum. Esse é o conceito da complexidade irredutível do Michael Behe. O sistema é complexo e é irredutivelmente complexo. Não dá para reduzir a complexidade. Tira a mola, tira alguma coisa. Aí ele usa o flagelo bacteriano como exemplo. Na vida, um exemplo real. A ratoeira de Behe foi uma analogia. Tá vendo esse motorzinho aí? É o que movimenta a cauda das bactérias. Cara, ele tem 48 complexos proteicos. Sabe o que é complexo proteico? É proteína se juntando para formar as partes desse motor. Ele roda, é um motor que roda a 100 mil RPMs. Sabe o que é 100 mil RPMs? O motor da Ferrari roda 8, 9, 10 mil no máximo. Isso aí roda a 100 mil. Ele tem marcha, ponto morto. Ele quebra e se conserta em funcionamento. Tem sistemas multiflagelares com engrenagens que são turbinados. Se isso aí roda rápido, imagina 8, 9 trabalhando juntos, vira uma turbina. E o pior de tudo, tá vendo ali uma simulaçãozinha de como que é esse motor? Todas as partes que foram encontradas no flagelo bacteriano encontram-se análogos no motor feito pelo homem. Tá vendo? Tem o rotor, tem que tem, nem lembro muito bem qual é mais as partes do motor. Rotor, o-rings, o dínamo, o virabrequim, tem isso também? Tem. É tudo igualzinho. Por quê? Fomos feitos à imagem e semelhança do designer. Antes de conhecermos o flagelo bacteriano, fizemos um motor. E o motor é igualzinho. O que é isso, gente? É plágio. Roubamos a patente, não é? E é só um motorzinho que precisa? Gente, a gente sabe que para ter vida precisa de energia. Então você precisa da TP sintase ali do canto superior esquerdo. É uma usina de produção de energia. Sem a TP sintase não tem energia. Então esquece, não existe possibilidade de ter vida rudimentar. Vida é coisa de profissional. Sem as quinesinas, que são os robôs nanomoleculares, as nossas fábricas são robotizadas, sabia? Não tem vida. Sem os ribossomos, que são as máquinas de tricotar proteínas, cibernéticas, porque você tem que colocar o pendrive, que é o RNA, não tem vida. Sem a maquinaria para copiar e corrigir os erros do DNA, não tem vida. Então a vida surgiu como? Pronta. Com todas as partes já estabelecidas. O resto é ilusão. É sonhar com... É um sonho de uma noite de verão. Não é? É realmente imaginar que quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. Olha só. E a vida tem informação. E que tipo de informação? Gente, é um código. Código. O que eu falei? Código, né? Com 4 letrinhas. Aguinaldo Timóteo igual Costa. A TGC. E essas letrinhas são arrumadas de uma forma arbitrária para que o código funcione. Isso aí é a dupla hélice do DNA. Eu não sei se você já percebeu, mas são 25 angstroms. A pequenininha encaixa com a grande. Aí são 2 ligações de hidrogênio, 3 ligações de hidrogênio que conectam tudo isso. É uma inteligência química absurda. Aí tem vários tipos de codificação. Eu digo que a informação é zipada e encriptada, né? Tem um pastor que disse que tem um monte de gente de TI aqui, né? E todo mundo de TI sabe que there is no free lunch, não é? Não tem almoço grátis em informação. A informação que sai é no máximo igual à informação que foi alimentada no sistema. Aí você olha tudo isso daí, são 2 línguas, 2 linguagens diferentes. Uma linguagem são as 4 bases do código genético, a TGC. E essa linguagem tem que ser traduzida nos 20 aminoácidos. Então eu costumo dizer, é como se no nosso corpo tivesse um índio conversando com o chinês. Já viu um índio conversando com o chinês?
Para índio conseguir conversar com o chinês, necessariamente você vai precisar de um tradutor que fale chinês e a língua do índio. Por que o índio? Né? Porque quatro letrinhas deve ser a língua de índio, né? Bem simples. Chinês, os 20 aminoácidos. Gente, mas olha, você precisa ter um tradutor, e o tradutor é o ribossomo. E o ribossomo faz o quê? Ele traduz a linguagem das 4 bases nos 20 aminoácidos. Ele pega RNA e transforma em proteínas. Agora, o ribossomo é formado do quê? RNA e proteínas. Olha só, presta atenção, você não sabe nada de química, né? A grande maioria. Mas você sabe prestar atenção, né? Você vai entender a analogia. Pelo menos, né, pastor? Pelo menos, né? Ó, você tem RNA que o tradutor transforma em proteínas. Agora, o tradutor, que é essencial para transformar RNA em proteínas, é formado do quê? De RNA e proteínas. O ribossomo é formado dos produtos da sua tradução. Você vai olhar no sistema, não é só RNA. É transfer RNA, é RNA mensageiro, é RNA mitocondrial. São as tRNA sintetases, são enzimas que ligam os tRNAs com os aminoácidos e tudo mais. Aí você vai olhando assim, você vai racionalizando o sistema em círculos. É um argumento que vai em círculos. Aí você fala, gente, onde estava a informação? Onde estava a informação? Ela não está no ciclo. Quem avalia o sistema diz que a informação está fora do ciclo, ela foi alimentada. Ó, e o pior, então, gente, o que agora pode ir. O que é que os ribossomos nos levam a perguntar? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Gente, se o RNA, para se formar proteínas, precisa de um tradutor, se o tradutor é o ribossomo, e se o ribossomo é formado de RNA e proteínas, as mesmas coisas que ele usa na tradução, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Gente, a galinha veio com o ovo dentro. Passou umas horinhas e botou, porque ela já estava choca. Antevidência genial, já estou terminando. Primeira parte, né, pastor? O cafezinho está esperando. Estou sentindo até o cheiro já. Olha só, gente, o que é antevidência genial? Tá vendo o exemplo de antevidência genial? Você não sabe química e nada, então eu trouxe esse exemplo para você, viu? Se você não entender esse também, né, pastor? Gente, o que é antevidência genial? Tá vendo o ratinho ali? Não, volta no rato. Deixa aí. É que eu falei que eu levantasse a mão, né? Mas nem sempre quando eu levanto a mão, eu quero levantar a mão, entendeu? Então fica esperto. Ó, o ratinho, o que ele está fazendo? Ele está olhando um sistema, não está? A ratoeira. E ele, na sua mente inteligente, está olhando, nossa, se eu pegar aquele queijinho, o que vai acontecer? Vai soltar aquela mola, vai soltar o pino, vai acionar a mola, aquela barra vai vir, pá, vai pegar na minha cabeça. Uma mente inteligente está antevendo, está prevendo, moldando o futuro e está vendo que vai ocorrer um problema mortal. E aí ele, de antemão, ele provê a solução, o capacete. Entendeu? Gente, tem exemplos desse na vida? N. Esse meu segundo livro já escrevi, a gente já está pronto. Vai ser lançado em maio nos Estados Unidos. Tem uma turnê nos Estados Unidos, olha que legal. O design inteligente brasileiro está sendo exportado. Bacana, né? E tem uma turnê lá, eu vou falar sobre esse livro. E o que acontece? Exemplos e mais exemplos de antevidência na vida. Um exemplo muito interessante aconteceu com você. Sabia? Por quê? No dia que o óvulo da sua mãe encontrou o espermatozoide do seu pai, naquele santo dia glorioso, naquele santo lugar, não é? Porque você nasceu, o que aconteceu? Um ato de antevidência para lá de genial. Seu pai liberou vários espermatozoides, não foi? Por quê? Espermatozoide é macho, né? Então vai ter que ter muito. Por quê? Eles param, né? Toma uma, se perde no caminho, tal. Vai se distraindo, não consegue fazer muitas coisas, só uma coisa por vez, né? Agora, o óvulo só tem um, não tem? A fêmea só uma basta. E aí, quando chegaram vários espermatozoides do seu pai no óvulo da sua mãe, o que aconteceu? Um perfurou, você nasceu.
Se tivesse perfurado 2, nasceriam gêmeos, certo? Errado, é lógico que é errado, né, irmão? Errado! Gêmeo não nasce assim, né? Tem que ter 2 óvulos ou na subdivisão celular. Gente, se 2 espermatozoides do teu pai tivesse fertilizado o óvulo da sua mãe, fecundado o óvulo da sua mãe, o que teria acontecido? Você não estaria aqui, nem a sua mãe. Né? A sua mãe cresceria um tumor dentro dela, ela morreria. Tem muitas mulheres, nem tantas, né? É muito raro. Hoje em dia não se detecta, mas no passado morriam. Não sabia por quê. Porque 2 óvulos tinham perfurado, 2 espermatozoides tinham perfurado o seu óvulo. Isso é problema. Aí o cara que fez as coisas falou, vou ter que mandar muito, mas vai dar pau. Não é? E ele de antemão providenciou a solução. Qual é? A partir do momento que o espermatozoide do teu pai perfurou o óvulo da sua mãe, naquele santo dia, naquele santo lugar, um santo processo ocorreu. Porque imediatamente uma cascata de processos bioquímicos envolvendo enzimas, metabólitos e tudo mais, endureceu a parede do óvulo da sua mãe, fez assim, ó, crack. Não está acreditando, pastor? Fez sim, ó, crack. Pergunta para sua mãe, ela até escutou o barulhinho. Crack! Imediatamente a parede do óvulo. Não é espetacular? Eu costumo dizer, né? Quem crê em Darwin não crê que nasceu. Por que você não devia ter nascido? Porque a primeira mulher que engravidou a la Darwin morreu de tumor, porque não tinha o sistema lá, não poderia ter, porque é uma vantagem que se adquire. E a antevidência é uma capacidade que somente mentes inteligentes têm, de prever o futuro de antemão, prover a solução. Incrível, não é? Olha só o sistema, podemos ir bem rápido agora, ó. É incrível, né? Os espermatozoides, a cília e tudo mais, eu conto no meu livro. Para aí. Agora esse é bem legal. Gente, dizem que o apêndice, que se você tinha 200 órgãos vestigiais, verdade ou mentira? Mentira, todos os seus órgãos vestigiais caíram, não existe mais nenhum órgão vestigial que está em pé. A amígdala, se você tirou, vai no Procon. Porque é uma proteção, o que mais? Que falava que era para tirar? O cóccix. Gente, o cóccix. Eu vou falar do cóccix depois, então não vou falar. Vou só falar do apêndice. Para que serve o apêndice? Às vezes você come uma coisa estragada, não cobre? Aí você tem um santo processo, que é a diarreia. Diarreia é ruim? Gente, de jeito nenhum. É uma bênção. É uma lavagem a jato, não é? Aí, uau, que beleza. O vômito é a mesma coisa, né? Uau, agora sim, tô bem. Você já vai tomar uma sopinha depois, não é assim? Agora, quando você tem uma diarreia, que é um santo processo, é incrível. Você vê como é que dá uma lavagem a jato dentro do seu estômago e intestino. Já viu um negócio desse? Aí o que acontece? Você perdeu nesse processo toda a sua flora intestinal, que é essencial. Mas aquele vasinho na forma de um dedo no final do seu intestino faz o quê? É um reservatório da sua flora intestinal. O cara que previu tudo isso falou assim, o cara vai comer comida estragada. Esse cabeção. Vai lá no mercado comer aquele pastel lá da Dona Joana, né? Já viu, né? Vai lá no Nordeste, vai comer buchada, né? E vai ter diarreia, e vou ter que dar um jeito. Pois lá, o apêndice faz parte do nosso sistema imunológico e tudo mais. Sinais absolutos de antevidência de que uma mente inteligente fez todas as coisas prontas. O primeiro cara que teve diarreia lá Darwin, o que aconteceu? Morreu de diarreia. Olha que triste fim. Então o design inteligente faz o quê? Um teste de QI. Vamos rápido agora, senão o pastor vai me cortar. A complexidade, informação, antevidência. Você soma isso daí. E aí calcula o coeficiente de QI do universo da vida. Se for 0, Darwin está certo. Se for alto, design inteligente. E quanto que é o QI do universo da vida? É infinito, gente. E cada vez que a gente estuda, esse infinito aumenta mais. Você fala, Marcos, o infinito aumenta? Aumenta! Tanto aumenta que a gente pode ter além dele. Buzz Lightyear disse, to infinity and beyond. O cara não acredita, né, pastor? O Buzz Lightyear não disse, to infinity and beyond. Além do infinito. Cada vez esse infinito aumenta mais. Gente, aí diz o seguinte, é religião, é pseudociência. São fanáticos, medievais, obscurantistas.
A gente tem que dar valor à ciência. A ciência é absoluta. Outro dia eu fui lá, o cara falou assim, a ciência é que dirige a interpretação da Bíblia, da palavra. Pode um negócio desse, gente? Quem interpreta a palavra é o Espírito. Ciência de homens, preconceito. A religião é pseudociência, é um ataque à ciência, olha só. Que gente. Próximo. É ciência? É religião? Eu citei algum versículo bíblico? Estou numa igreja. O pastor quase que me expulsou daqui. Só ficou fazendo graça, né, pastor? Gente, é conhecimento, é erudição, que nos leva a perceber que há um designer. É religião? Parece que há outra teoria que é usada para não propagar, mas difamar a nossa fé. Não é assim? A falsibilidade da teoria do design inteligente. Eu vou pular esse. Gente, será que o nada, para nada, por nada, realmente fez o tudo? Será que essa é a melhor teoria? Será que essa é a melhor evidência? Ou será que há sinais claros? Quando a gente vai olhar nos nossos microscópios, nos nossos telescópios, será que a gente vê evidências de que o nada fez o nada? O tudo do nada? Então você vê amanhã que nós vamos falar sobre isso. Será que quando a gente olha na vida, na célula, dá uma olhada. Gente, o que a gente vê? Uma cidade cibernética absolutamente fantástica, feita pronta. Mas a gente vai falar sobre isso amanhã. Felice já. O grupo de malucos beleza da TDI, né? É assim, o menos louco sou eu, tá? Eu acho que eu sou mais, vai. E olha, é www.tdibrasil.com. Então, se você quiser se filiar à sociedade, quiser defender a boa ciência, as evidências de que há um ser totalmente coerente, consistente, que fez o universo e a vida, e que há evidências na ciência de que ele fez pronto, não usou nenhum processo lento, gradual e sucessivo, que ele chamou as coisas à existência pelo poder da sua palavra. Então, eu costumo dizer, né? Se o Deus da evolução chegaria perto de Lázaro e diria o quê? Lázaro? Não. Ele já ficava 4 dias morto, porque eu digo que Jesus, que é Deus, é um exibido e um exagerado. Por quê? Porque ele demorou 4 dias, né, pastor? E o monstro já cheirava mal. Cheirava mal é putrescina e cadaverina, ele já estava decomposto. E aí o que ele fez? Vamos, Jesus, rapidinho. Não, calma, não apressa, porque ressuscitar defunto morto até médico faz. Ele esperou, quando ele chegou lá, ele falou assim, não, agora eu vou lenta, gradual e sucessivamente recuperar Lázaro, porque eu tenho que usar processos naturais não guiados, tenho que guiar a revolução desse bicho aí. O que Jesus fez? Pelo poder da sua palavra, disse, Lázaro, sai para fora. Quando a mulher que vertia sangue encostou em Cristo, ela ficou imediatamente curada. E Cristo falou assim, senti que de mim saiu poder. Porque ele tem poder da sua palavra, não é? É isso aí. O livro, 7 anos escrevendo. 460 páginas, 320 ilustrações. Agora eu sou coordenador na melhor universidade brasileira, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Discovery Mackenzie. Eu vou falar mais depois, porque o tempo estourou, né, pastor? Olha, o livro tem as ilustrações. Vamos passar bem rapidinho. O cara que fez as ilustrações do livro, depois eu conto um pouco mais sobre ele. Olha o pássaro, fantástico. Gente, o que esse pássaro tem de especial? Olha nas costas dele. A gente chama de ID Bird. Por quê? Tem o I, tá vendo? O I com o pinguinho amarelo. E o D, viu? Intelligent Design. Conclusão. Há uma nova onda. A onda científica. Eu costumo dizer, eu falo por aí, né? Deus está chamando de volta para ele o que a ele pertence. A boa ciência. A ciência que mostra que ele fez as coisas prontas. A ciência que não cultua homens. Como é que está a situação? Tá vendo? A gente nocauteou o adversário. Está esperando o juiz de Darwin terminar a contagem. Ele está contando lá. 154, 155, 156. Olha o tornado do DI, tá vendo? Olha o Darwin, perdeu a sandalinha.
A carruagem do design inteligente passa. Os cães ladram. A gente vai seguir um homem? Não, seguir os dados. Abandonando Darwin, seguindo os dados. Olha como é que está o disputa. Tá vendo que legal? Nada em biologia faz sentido senão à luz da evolução. Quem disse isso? Theodosius Lowensky. Virou um mantra sagrado na biologia. Mas teve outro cara que falou uma coisa diferente. Nada na química e no universo faz sentido senão à luz do design inteligente. Quem falou isso? Eu. Olha como é que está a situação, tá bom? Eu gravei 9 palestras para a editora Fiel no curso Fiel de Liderança. Se quiser assistir sobre design inteligente, tá bem legal, tá? Gente, Darwin matou Deus? Em 2008, eu saí da minha sala da Unicamp, eu tinha, na época, o maior grupo de pesquisas do Brasil, eram 55 alunos. Bati todos os recordes. Pensa num recorde aí, bati. Modéstia à parte. Publicação e tudo mais, um monte de coisa. Aí ganhei alguns prêmios bem legais e tudo mais. Estava muito contente, mas saiu essa revista, Darwin, o homem que matou Deus. Falei, epa! Aí eu saí da minha sala, estudei evolução, estudei o design inteligente. Por 10 anos, é essa a minha principal tarefa. Estudar as teorias, colocá-las frente a frente. Para poder chegar aqui hoje, na Igreja Batista do Jardim Botânico, nessa sala cheia, linda, né, de tantas pessoas, para poder dizer para vocês o quê? Darwin matou Deus, gente? Darwin morreu. As ideias de Darwin morreram. Não há a menor chance dele estar certo. Os dados científicos mais modernos mostram isso. Darwin morreu. E nosso Deus? Deus continua mais vivo do que nunca. Então, a esse Deus invisível mais real, um Deus onipresente, onisciente, onipotente, eterno, consistente, coerente, seja o nosso louvor, a nossa glória, a nossa adoração, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu